Até agora, só mencionamos uma única propriedade termométrica, isto é, a variação de volume com a temperatura de determinadas substâncias, em particular do mercúrio e do álcool. No entanto, existe toda uma diversidade de propriedades termométricas de muitas substâncias diferentes, as quais estão na base de funcionamento de muitos termómetros utilizados para variadíssimas aplicações, desde a medição de temperaturas muito baixas, a chamada criometria, até à medição de temperaturas muito elevadas, a chamada pirometria. Vamos aqui apenas considerar alguns dos casos mais interessantes e mais comuns. Na figura vemos, por exemplo, no caso A, o chamado termómetro bimetálico. Neste caso é um termómetro para utilização culinária. Ora bem, como é que é a base de funcionamento deste tipo de termómetro? Bom, o que acontece é que se tem duas lâminas de metais diferentes soldadas uma à outra. Esses metais têm coeficientes de dilatação linear distintos, isto é, a sua variação de comprimento com a temperatura é diferente e, portanto, quando se dá um aumento de temperatura, os dois metais soldados vão encurvar-se mais e, portanto, a variação do encurvamento, que é função da temperatura, acaba por ser transmitida a uma agulha que vai mostrar num mostrador qual a temperatura a que se encontra o tal par de lâminas metálicas. No caso B, temos o chamado termómetro a gás com tubo capilar flexível. Ora bem, neste caso o que nós temos é um, um gás que está a volume constante e a propriedade que é explorada é exatamente a variação da pressão desse gás com a temperatura. A pressão é medida com um manómetro de tipo Bourdon, isto é, um tubo que se vai encurvando mais ou menos consoante a pressão a que está, e esse encurvamento é transmitido a uma agulha, que por sua vez indica no mostrador a temperatura a que está o gás e, portanto, a temperatura a que está o ambiente. No caso C, temos um termómetro que é essencialmente utilizado para fins decorativos e que é o chamado termómetro galileano. Neste caso, o que temos é um líquido, muitas vezes álcool, em que a densidade é a função da temperatura. Ora bem, como é que essa densidade é avaliada? Bom, colocando no seio do álcool um conjunto de ampolas com pesos distintos. O que vai acontecer é que a uma determinada temperatura, todas as ampolas que têm um peso tal que a força de impulsão é inferior ao peso e irão para o fundo, as que têm um peso em que a força de impulsão é superior ficarão a flutuar e, portanto, a única ampola que ficará no seio do líquido é aquela em que a força de impulsão é igual ao peso e, portanto, a temperatura, neste caso, é avaliada simplesmente colocando em cada uma das ampolas uma etiquetazinha que mostra qual a temperatura a que corresponde é o equilíbrio da força de impulsão com o peso. No caso D, temos aquilo que se chama um termómetro de cristais líquidos para controlo de fermentação de cervejas e vinhos, etc. Ora bem, neste caso, a propriedade que é utilizada é a mudança de cor que tem certas substâncias com a temperatura. Portanto, no fim de contas, o que vai acontecer é que o termómetro é uma tira em que tem várias substâncias em que a mudança de cor vai acontecer para uma determinada temperatura que está junto, a que está assignada a essa mudança de cor. O caso é aquilo que se chama um termopar. Neste caso, a propriedade é a seguinte: a diferença de tensão entre
dois condutores metálicos ligados entre si, diferença de tensão medida nas extremidades não ligadas desses dois metais, depende da temperatura. E, portanto, o que vai acontecer é que, medindo a tensão, sabemos indiretamente qual a temperatura a que está o chamado termopar. No caso K, temos um termómetro de resistência de platina, neste caso para medir a febre. Ora bem, aqui a propriedade termométrica é a variação da resistência elétrica de um metal com a temperatura. Quase sempre, ou muitas vezes, é utilizado fios de platina e, portanto, são chamados sensores PT, sendo muito comum o chamado sensor PT100, que são fios que têm uma resistência de 100 ohms à temperatura de 0 graus Celsius. No caso G, temos o chamado termistor, que são essencialmente componentes eletrónicas que são feitas de materiais em cerâmica que têm a propriedade da sua resistência diminuir com o aumento de temperatura. O funcionamento é semelhante ao termómetro de resistência de platina. No caso H, temos um termómetro de infravermelho. Neste caso, o que acontece é que a radiação que é emitida por um corpo é função da sua temperatura. E, portanto, o que acontece é que estes termómetros medem a quantidade de radiação e, indiretamente, a temperatura do objeto que as emite. Estes instrumentos têm a vantagem de permitir medir a temperatura sem contacto direto com o objeto. No caso I, temos um pirómetro óptico para a medição de temperatura em objetos incandescentes. Ora bem, o que acontece aqui é que a cor de um objeto a altas temperaturas é função da temperatura. E, portanto, o que vai acontecer é que o instrumento, medindo o comprimento de onda da radiação emitida, e que por sua vez tem a ver com a cor, determina a temperatura a que está o objeto. Finalmente, apresentamos os chamados termómetros de quartzo, em que a propriedade termométrica aqui é a frequência de oscilação de um cristal de quartzo com a temperatura. E, portanto, estes instrumentos, que são altamente precisos, determinam a temperatura a que está um objeto através da medição da frequência de oscilação de um cristal, usualmente de quartzo, que está em contacto com esse mesmo objeto. Vamos agora fazer umas breves considerações finais acerca de tudo aquilo de que falámos. Em primeiro lugar, é importante sublinhar que as escalas de temperatura que descrevemos representam uma pequeníssima amostra de todas as escalas que foram sendo sugeridas ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX. Por exemplo, no seu livro A Evolução do Termómetro, entre 1592 e 1743, e que foi publicado em 1900, Boulton menciona que só entre 1641 e 1772 foram propostas nada mais, nada menos do que 35 escalas de temperatura. Claro que isto não admira, uma vez que
As escalas de temperatura dependem dos pontos fixos que se escolham e dependem dos valores numéricos que se atribuem a esses mesmos pontos fixos. E, portanto, há imensas possibilidades de escolha. Em segundo lugar, é importante sublinhar que todas as escalas de temperatura são sempre relativas à escolha da substância termométrica. E, por exemplo, se eu calibrar a minha escala de temperatura utilizando um termómetro a álcool, então, se eu utilizar um termómetro de mercúrio, essa expansão já não vai aparecer como perfeitamente uniforme. E o mesmo acontece de forma inversa se eu calibrar utilizando um termómetro de mercúrio e depois for reproduzir a minha escala num termómetro a álcool. Claro que, de um ponto de vista meramente prático, não há objeções nem à escolha da substância termométrica, nem aos pontos fixos escolhidos, nem aos valores atribuídos à minha escala, uma vez que as diferentes escalas se podem sempre comparar umas com as outras. Mas, se eu agora olhar de um ponto de vista teórico e conceptual, aí já tenho um problema. Porque, se é verdade que qualquer uma das escalas representa sempre uma sequência ordenada, acontece que essa ordem de marcas da temperatura nunca vai poder ser tomada como uma ordem absoluta. Ou seja, nunca vou ter uma escala de temperatura absoluta, isto é, uma escala que me forneça uma temperatura que seja verdadeira. Será que, de facto, existe essa escala absoluta e essa temperatura verdadeira? Como vamos ver, é a termodinâmica que vai dar resposta a essa pergunta e a resposta é afirmativa. Há, de facto, uma temperatura absoluta. Curiosamente, não é? Vemos aqui algo que acontece sempre em ciência, que é uma dialética entre resultados experimentais em que muitas vezes se não sabe muito bem aquilo que encontramos e a teoria que vai sempre dando explicações aos resultados que vamos obtendo e vai sugerindo que se façam novas perguntas. A busca dessa temperatura absoluta vai ser então aquilo que nos vai preocupar nas próximas lições.